Nosso tema de hoje é a sociedade do amor. Muitos anos atrás, John Lennon cantava a música Imagine, Imagine. Quem se lembra? Quem se lembra? Quem são os velhinhos aí? Imagine que não existe paraíso. É fácil se você tentar. Nem o inferno sob nós. Entre parênteses, isso é o que Deus deseja para todo ser humano, viu? Antes da gente pensar que eles estão simplesmente negando o inferno. Nem o inferno sob nós. Acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países, não é difícil de fazer. Nada por que matar ou morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Torço para que um dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. Imagine que não existe propriedades. Será que você consegue? Sem ganância ou fome, uma fraternidade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Torço para que um dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. Esse anseio por uma vida melhor, por um mundo de paz, tem sido cantado, tem sido falado na vida das pessoas. Nós sabemos que Jesus é a resposta, mas quais têm sido as perguntas das pessoas? Há uma outra canção mais moderna agora, chamada Shangri-La, com a Marisa Monte. Ela diz assim: há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, para acalmar o coração. Lá, o mundo tem razão. Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-La. Vem andar e voa, lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar. Em todas as mesas, pão. Flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Quem conhecia essa canção também? Marisa Monte? Shangri-La. A gente vê nessas pessoas, nessas canções seculares, esse anseio pela eternidade, esse anseio por um mundo que Deus criou para ser, que nós não vivemos nele verdadeiramente, nós sabemos disso. Agora, olhando para essas duas canções, eu queria fazer um paralelo com a realidade. Esse momento, por exemplo, de vírus, a gente acabou de dizer, né, que um novo decreto, novamente, só podemos ter o culto online. A vacina, está aí essa guerra de vacina, não chega a vacina, falta vacina, está faltando doses, tem vacina para outros, aí tem gente que não quer vacinar, tem gente que acha que não precisa vacinar, comércio fechado, ônibus lotado, metrô lotado, e uma discussão terrível, gente que questiona de cá, gente que questiona de lá, uma sociedade completamente dividida. Paralelamente a isso, nós temos uma polarização política. Nunca se ficou tão forte, né, essa questão de opinião política de um lado e de outro. Recentemente nós tivemos uma anulação da condenação de um ex-presidente, e ali se discute a parcialidade desse juiz. Outros já vão discutir a parcialidade da operação da Lava Jato. Aí o próprio juiz que operava na Lava Jato escreve dizendo que qualquer opinião diferente deve ser motivo de recurso jurídico, não de ameaça de perseguição, porque o juiz que declarou, que fez essa anulação, está sofrendo ameaça de morte. Paralelamente a isso, nós estamos numa sociedade que vive intolerância versus o respeito mútuo. Se a gente voltar lá na filosofia grega, nas bases da sociedade, Kant já dizia que precisamos de um pacto de respeito mútuo. Não é possível viver em sociedade, em comunidade, sem respeito do outro. A intolerância contra o gênero,
Nós temos assassinatos de todas as formas, desrespeito de todas as formas quanto ao gênero, intolerância com questões raciais, intolerância até mesmo com questão de opinião. Você não pode ter uma opinião diferente, que você é chamado de qualquer uma outra coisa. Intolerância com questões sociais. Olha quantas violências nós temos. Nós vimos recentemente aqui em Campinas, na nossa cidade, uma criança que estava presa num quarto. Quem viu essa notícia? Há intolerância também religiosa no nosso meio, na sociedade. Nós vimos um centro espírita no Rio de Janeiro ser queimado, ser destruído. E muitas vezes você vê pessoas tecnicamente, teoricamente cristãs aplaudindo que Deus está vencendo. Uma intolerância quando nós sabemos de cristãos, somente pela sua fé estão sendo mortos no mundo inteiro, a mídia não mostra isso. Cristãos sendo mortos a cada dia porque creem em Jesus, enquanto nós podemos estar aqui tranquilamente. Essa é a sociedade que nós temos vivido. Paralelamente a isso, nós temos uma sociedade, falar do nosso país, um cristianismo mais antibíblico do que bíblico, com tão pouco de evangelho, uma igreja mais cabo eleitoral, onde se diz para os membros em quem tem que se voltar, onde pastores assumem a função política, de guerra política, e não mais de orientação espiritual dos seus membros, dos discípulos de Jesus. Nós vimos também uma notícia recente, de uma pastora, também deputada, que está sendo acusada de matar o marido junto aos seus filhos. E numa das reportagens, uma das mensagens, eu peguei um trecho e eu fiquei abismado. E a mensagem dizia assim: o que fazer, né? A única solução para mim é a morte dele, porque eu não posso me separar dele e escandalizar o nome de Jesus. Isso é um pouco da nossa sociedade, daquilo que a gente tem vivido. Notícias cada dia nós temos visto essas notícias, e eu não sei como é que nós estamos lidando com isso, como povo de Deus, biblicamente falando. Efésios 2,14, falando da rixa que existia entre judeus e gentios, a palavra de Deus diz assim: pois Ele, Deus, é a nossa paz, o qual de ambos, de judeus e gentios, fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Se a gente for olhar na Bíblia Sagrada, o plano de Deus é exatamente trazer paz, quebrar toda a inimizade. Então eu pergunto para você, e o nosso tema já está ali, a sociedade do amor. Como deve ser então essa sociedade do amor? Esse texto que nós iremos ler, ele fala exatamente da vida cristã, de como a comunidade cristã deve viver, mas não somente entre nós, irmãos, mas como nós devemos agir com os não cristãos, com aqueles que nos perseguem. Se a gente lê ele separado, até vai ficar um texto longo, mas é aquilo que o Senhor me dirigiu nessa noite, me tocou nessa palavra para compartilhar com vocês. Porque se você lê somente a parte da igreja, fica fácil, que a gente está dizendo é nosso irmão, pode ficar até meio partidarismo, mas a palavra por completo, ela está também mostrando como essa igreja tem que agir para com aqueles que os perseguem. A sociedade do amor. A palavra amor é muito genérica, o negócio está tão, a gente fala de amor todo dia, a palavra te ama, eu diz eu te amo, tem gente que ama sofrendo, é um negócio, está em todas as redes sociais, ama, mas faz mal, mas todo mundo está amando. Jesus, quando perguntou para os discípulos se ele me ama, você me ama? Jesus falou o que com eles? Se você me ama, cuida das minhas ovelhas, sirva, faça. Jesus falou em outro trecho: se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Então, só para a gente ter um paralelo bíblico, de entender como que é essa visão de amor na palavra, e aqui nós vamos para esse texto bíblico por completo, onde está mostrando, gente, as bases, como devem ser os relacionamentos entre os cristãos, e também dos cristãos para com aqueles que não seguem a sua fé, e até com aqueles que os perseguem. Amém? Você está aí comigo? Romanos capítulo 12, do versículo 9 em diante, até o 21 nós vamos ler. Todos encontraram, sim ou não? Diz assim a palavra de Deus. Quem sabe aí na sua Bíblia traz o título, o amor sincero, né? Como deve ser o amor, todo esse trecho bíblico.
A palavra de Deus diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Lindo trecho da Escritura Sagrada, não é verdade? Claro, desenhado para todos nós, e nós temos que ler e meditar, respondendo a todo esse cenário que nós vivemos e buscando ser a sociedade que nós devemos ser. Não somente aqui no momento de culto ou nos nossos relacionamentos como os irmãos, mas esses cristãos, como eles devem viver em sociedade, em todos os ambientes de sua vida. Então, como deve ser essa sociedade? Vou combinar algo com vocês aqui, vamos fazer um combinado. Cada pessoa vai ser representante de uma dessas características dessa sociedade, ok? Número 1, número 2, número 3, assim por diante. Tem bastante, mas é pouco, pode ficar tranquilo. Então, cada pessoa, rapidamente, quando eu for falar cada ponto, cada característica, você, por exemplo, a Priscila, vai ser o número 1, por livre e espontânea pressão. Tem outra forma. Hã? Livre e espontânea sugestão. Você vai ser a número 1, ok? Então, quando eu dizer lá as ordens, a pessoa que sabe o número 1, você vai falar o que essa sociedade do amor precisa. Você vai falar essa palavra e você vai marcar. Amém, gente? Você que está online também, se você quiser participar assim, cada um escolhe aí o seu número e vai colocando para a gente frisar bem o que esse texto bíblico está nos ensinando. Como é, então, essa sociedade do amor? Número 1, Priscila, essa sociedade tem sinceridade. É uma sociedade com sinceridade. Versículo 9 diz assim: o amor deve ser sincero. O que se espera dessa sociedade? O que é uma sociedade de amor, verdadeiramente? Tem sinceridade. Sinceridade aqui no texto não é aquele negócio de ser o super sincero, indelicado. Não é isso. O texto, na verdade, ele está fazendo um paradoxo com a questão da hipocrisia em representar algo. Vou dar um exemplo. Você pode ter uma atitude de desamor, um dia que você falou um monte de besteira com um amigo, com alguém, mas você falou da boca para fora, porque estava de repente irado, perdeu o controle e falou um monte de coisa, mas que não era verdade. Sim ou não? E tem na Bíblia exemplos disso. Mateus 26, 74, quando Pedro foi questionado se ele conhecia Jesus, no momento que Jesus estava sendo crucificado, diz assim, olha, aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Pedro negando Jesus: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. O canto do galo é interessante, estou meditando sobre isso. Eu vou pregar ainda essa mensagem. Nós temos que pregar e cantar o canto do galo aqui, hein? Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus,
que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí olha só como foi da boca para fora. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro falou umas besteiras. Ele negou o seu mestre, mas seu coração não negou o seu mestre. Então, a sinceridade é isso. Você pode estar falando uma coisa que é uma besteira, falando até coisa errada, mas que não é a verdade. O contrário também pode acontecer. Você pode estar dando uma demonstração de amor, de amizade, de um discurso bonito, e ser uma grande mentira, um grande fingimento. E vou dar exemplo bíblico para isso também, sobre Judas, Lucas 22, 47 a 48. Quando Judas negou Jesus, ouça só a história. Enquanto ele ainda falava, Jesus ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Olha que discípulo amoroso, não é verdade? Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo, você está traindo o Filho do Homem? Percebe? Que uma demonstração de amor pode não ter sinceridade, enquanto que uma atitude impensada, até irada, não significa que seja aquilo que está no seu coração. Há um outro exemplo, João 8,44, Jesus dizendo: olha, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. As pessoas não criam em Jesus, porque Jesus estava falando a verdade. Eles preferiam a mentira para poder acreditar e seguir. Quando falava-se a verdade, eles não quiseram. Eles não queriam Jesus, porque Jesus falava a verdade. A sociedade do amor é uma sociedade que tem sinceridade. Amém, Priscila? Número 1. Em primeiro lugar, gente, sinceridade. Seja sincero nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, na sua vida, independente do que vai custar isso. Amém, gente?